Olá para você que está nos acompanhando aqui no programa Viva Mais, um programa voltado para o envelhecimento saudável, aqui na TV JP do Jornal de Piracicaba. Já compartilhe aí esse vídeo nosso com os seus amigos, com os seus familiares, para que a gente possa cada vez mais encontrar pessoas que queiram envelhecer com saúde. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa Helena Fusato. Helena Fusato é fisioterapeuta pela Unimep, especialista em UTI e também especialista em microfisioterapia. Helena, seja muito bem-vinda ao programa Viva Mais. Muito obrigada, Rogério. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço aí o convite. Para mim é uma alegria estar falando desse método aí que contribui tanto para a melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, é um prazer para mim estar aqui. Obrigada. Helena, eu já gosto de começar o programa perguntando do percurso da pessoa. Por que foi a sua escolha profissional pela fisioterapia e agora se especializando nessa área também da microfisioterapia? Bom, eu já estava aí há um tempo, aí praticamente 10 anos, atuando aí na área respiratória e UTI. Ainda continuo, ainda tenho um braço, né, que eu trabalho ainda com a reabilitação pulmonar, mas acho que chega uma fase que você sente vontade de começar a pensar, estudar algo diferente. E eu sempre gostei muito de métodos, né, de ler sobre, eu tinha uma curiosidade sobre a microfisioterapia e de métodos que abordassem não somente o sintoma que as pessoas trazem, mas que olhassem para além do sintoma, que olhassem para a causa. O que está por trás da queixa, né, que o paciente nos traz, né? Então, e a gente percebe que existem muitos, depois que a gente vai estudar, migra para essas áreas mais integrativas, a gente percebe que o sintoma ele é o quê? Ele é a ponta do iceberg. E que tem muitos elementos ali por trás e são possíveis de serem acessados. E o que chamou muita atenção também é que com a microfisioterapia era possível atuar em questões, aí, em patologias, em queixas, em sintomas que a fisioterapia convencional não trata, né? Então, existe a possibilidade de eu tratar aí questões de ansiedade, problemas do sono, alergias, dores crônicas. É claro que as dores crônicas, a fisioterapia convencional também tem um papel muito importante, né? E a microfisioterapia ela não vem para substituir isso, ela vem para somar, ela vem para integrar, né? Ela é um tratamento integrativo a diversos métodos, né? Então, eu fiquei muito encantada. Em 2016, eu fui estudar a leitura biológica, né, 5 leis biológicas, que é a perspectiva, né, dos sintomas através do Dr. Hammer, né, e que falam que todas as causas de sintomas têm um fundo, pode ter um fundo aí emocional. E eu fiquei muito encantada aí com esse universo, né, e eu falei, e como é que eu posso, então, né, eu queria agora buscar, aí que acendeu ainda mais a chama de eu buscar um método que olhasse para além do sintoma, né, e aí eu conversei, tinha pessoas que tinham feito a formação em microfisioterapia, estavam fazendo essa formação das 5 leis biológicas, e eu me interessei bastante, passei como paciente, porque eu acho que nada melhor do que você sentir no seu corpo, né, os benefícios, como que aquele método atua, proporciona. E aí eu também gostei muito dos resultados, fiquei muito satisfeita e falei, não, realmente eu vou buscar essa formação aí para eu começar a atuar com ela também. Helena, então, como é que você descreveria, então, a microfisioterapia para alguém que nunca ouviu falar nela, né? A gente ouve falar, mas muitas pessoas não sabem o que é. Sim. Então, a microfisioterapia ela é uma técnica de terapia manual que utiliza, então, do toque sutil, bem sutil mesmo sobre a pele, para identificar regiões de fragilidade, né? E como que surgiram essas regiões de fragilidade? Por eventos traumáticos que podem ser de origem física, química ou emocional, que impactaram para esse corpo, tá? Então, ela vai, através do toque sutil, a gente consegue, né? Os franceses que criaram esse método lá no início da década de 80, eles perceberam que, através do toque sutil, era possível eu acessar o ritmo vital dos tecidos, né? E quando a gente toca, a gente percebe quando esses ritmos estão fora da sua normalidade. Então, ali eu sei que existe, né,
uma cicatriz patogênica ou cicatriz patológica, que é um dos princípios do método, né? Identificar. E o que é essa cicatriz que a gente sente no toque sutil pela superfície do corpo do paciente? É quando aconteceu um evento traumático e o corpo dele, o organismo dele não estava apto para gerenciar aquilo. E aí isso vai afetar o ritmo vital de determinados tecidos. E vai impactar, né? E podendo impactar para um ou mais órgãos aí, gerando sintomas. Helena, então assim, você tinha falado lá no começo sobre insônia, dores. Um telespectador, ouvinte que está nos acompanhando aqui, ele tem uma dor lombar ou dor de cabeça. Certo. A microfisioterapia pode ajudar essa pessoa a lidar com essas dores e até, de repente, ser um tratamento para que isso não ocorra mais. Com certeza. Ela é um excelente tratamento complementar, né? Às diversas dores, né? Porque ela vai identificar. Importante ressaltar que a microfisioterapia ela não vai tratar o sintoma, ela vai tratar o organismo, o indivíduo como um todo. Então, ela vai buscar, através do toque sutil, aonde que surgiu, aonde que está essa cicatriz aí patogênica e, então, dar o estímulo para o corpo se corrigir. Então, quem faz a correção é o corpo, né, do paciente. A gente vai só, através do toque sutil, identificar as áreas afetadas e fazer o estímulo específico para que o corpo, então, reconheça esse agressor e volte, né, a funcionar na sua normalidade, né, e consiga gerenciar essa questão e os tecidos, então, voltarem no ritmo normal deles. Então, ela trata... E, assim, é difícil a gente falar assim, mas o que você encontra? É variável. Então, por exemplo, uma dor lombar, pode aparecer 5 pessoas com dores lombares. A etiologia, a causa, é diferente. Né? Porque é isso que encanta muito na microfisioterapia, porque ela trabalha essa questão da individualidade. Né? Todos têm a mesma queixa ali, né? Mas a origem desse problema foi diferente para cada um deles. E eu só vou saber informar depois que eu tocar. Então, não adianta eu querer, né? Por mais que a gente faça uma anamnese, a hora que ele chega, faz perguntas, né? Eu só vou realmente saber de fato aonde está desregulado a hora que a gente coloca a mão. É através do toque. Então, quem traz a informação é o corpo do paciente. Legal. Helena, como é que você pode descrever no seu trabalho ali um caso de sucesso que você já teve aí com um paciente idoso, né? Que se beneficiou dessa técnica, da microfisioterapia. Como é que... para quem está nos acompanhando aí imaginar e perceber isso? Olha, um caso de sucesso foi de uma senhora de 55, 6 anos, que ela já tinha um diagnóstico de fibromialgia e ela foi buscar, né, a microfisioterapia como um tratamento complementar, né, já dos quais elas já estavam fazendo, né? E ela relatou uma questão muito interessante. Claro que as dores foram melhorando aos poucos, ela não ficou zerada, né? Tem pessoas que têm uma melhora muito grande logo na primeira sessão, outras têm uma melhora, mas depois melhora ainda mais na segunda. Então, cada pessoa tem uma resposta, né? Mas o que chamou muita atenção foi porque, o que trouxe ela ao consultório foi a questão das dores crônicas, né? Mas ela também tinha questões que ela já não estava querendo mais sair de casa, ela estava se fechando. E aí, num retorno, a filha veio junto e falou assim, mas agora, nossa, ela sai, ela vai no supermercado sozinha, ela foi fazer caminhada, ela tomou a iniciativa, né? Então, isso mostra que a microfisioterapia, ela trabalha o organismo e o indivíduo, né? Então, porque às vezes esses bloqueios, essas fragilidades, atrapalham as capacidades do indivíduo também, né? As ações, né? A maneira dele gerenciar suas ações também. Então, ela começou a ter mais independência e ela falou que ela estava mais consciente das dores dela, que ela estava entendendo melhor, porque, é claro, quando a gente faz uma anamnese, é muito importante a gente conversar dos elementos, né, das escolhas que seriam interessantes que o paciente também buscasse. Né? Por exemplo, bons hábitos vão ajudar muito nos resultados, né? Eles vão fazer com que esses resultados também sejam mais duradouros. Um exemplo, né? Uma alimentação, né, balanceada é importante. Não que a gente vai impor, né? Mas a gente vai questionar como é que é a sua alimentação, né? Porque a gente sabe que o intestino tem um papel muito importante, né? O intestino é chamado aí de segundo cérebro porque ele é onde tem a maior concentração de neurônio fora do cérebro.
né? E existe muita informação do intestino que vai para o cérebro, né? Então, uma alimentação saudável, ela é fundamental, né? A atividade física, a gente sabe hoje, tem artigos, você sabe muito bem sobre isso, que na dor crônica precisa fazer atividade física, precisa se movimentar. E ela, no momento em que ela buscou um tratamento medicamentoso. Então, eu falei que seria muito importante ela complementar esse tratamento, né, com uma alimentação balanceada, com atividade física, né? E a microfisioterapia, ela vem para dar um plus aí, né? Então, ela vai integrar com tudo isso. Quando a pessoa tem essa decisão de melhorar a alimentação, atividade física, isso vai potencializar muito o resultado, né? Vão fazer com que tenha resultados mais duradouros aí, né? Helena, aquela pessoa que vive tensa, que na nossa sociedade de hoje é chamada sociedade do cansaço, tem um monte de gente aí que vive tenso, né? E o tempo todo doente e tal. A técnica pode ajudar essas pessoas também. Afinal, você falou que através do toque sutil, a pessoa é capaz de ir trabalhando essas questões relacionadas à tensão, que podem desencadear, se eu estou entendendo bem, algum problema mais grave. Sim, exatamente. Então, ela vai buscar a causa, né? Porque da onde vem essa tensão, né? Será que esse indivíduo está mantendo aí um estado de alerta muito prolongado, né? O que está por trás dessa tensão, né? Porque hoje se fala muito da ansiedade, até ela está meio banalizada, né? Como se a ansiedade ela fosse algo ruim. E a ansiedade ela não é algo ruim, ela é uma resposta fisiológica, nossa, até importante para nos preparar para um evento, né? Então é normal eu ficar ansioso para uma entrevista de trabalho, uma pessoa que vai viajar de avião e tem receio e ela está com a viagem agendada. Então, é esperado que ela tenha. O problema é a manutenção desse estado, porque ela é um estado de alerta. Você entra num estado ali e esse estado de alerta te deixa mais tenso, né? E aí o problema é a manutenção, a pessoa não conseguir sair desse estado de alerta, né? Isso gera, obviamente, também mais tensão, sobrecarga no sistema imunológico, né? Então, pode ser que é uma pessoa que possa ficar sempre muito doente, principalmente depois que ela relaxa, né? Aquela pessoa que vive tensa, a hora que ela tira um momento para relaxar, a hora que ela sai de férias, pronto, fica doente, né? Porque é o corpo solicitando aí um tempo para reparação que ela não conseguiu dar, né? Ela não consegue sair. Então, isso pode estar relacionado a algumas memórias, algumas fragilidades que ela está, sim, carregando no corpo. E a micro vai identificar essas memórias e a repercussão que isso está fazendo no corpo dela. Isso pode estar desregulando glândulas aí endócrinas, pode estar tendo descompensações hormonais, né? Isso é muito comum, porque a manutenção do nosso corpo ele não foi feito para manter esse estado de alerta de uma maneira muito prolongada. Isso leva o indivíduo à exaustão. E para ele chegar nesse estado de exaustão, com certeza houve uma série de compensações hormonais. Aí. Então, aí você fala, a micro pode atuar sobre essas desregulações hormonais? Sim, porque ela vai atuar nas memórias que estão impactando essas glândulas, né, que produzem essas substâncias e atuando sobre elas, o corpo pode se regular melhor e fazer um melhor gerenciamento dos acontecimentos que esse indivíduo passa, né? Então, na verdade, não importa o que aconteceu, mas como a pessoa percebe aquilo que aconteceu com ela. Isso sim vai desencadear uma série de respostas no organismo, né? Helena, você falou que a técnica é francesa, né? Isso. E quais os princípios e fundamentos da microfisioterapia? Então, um deles eu já comentei aí, né, que é a cicatriz patogênica. O que é essa cicatriz, né? É quando entra, né, um evento traumático, acontece um evento traumático e o corpo não gerencia bem. Então, aqui, essa cicatriz patogênica, ela vai, então, desregular o ritmo vital do tecido, tá? A micropalpação também é outro princípio, que através do toque sutil, eles identificaram que é possível acessar o ritmo vital dos tecidos, né? A embriologia, que é a origem, então eles têm um estudo aprofundado na embriologia, que a gente tem lá na faculdade, né? E muitas vezes, lá naquele período da faculdade, a gente não deu a devida importância, né? Porque era no início do curso, e depois eu fui dar a devida importância quando eu fiz a formação,
em microfisioterapia, que daí eu vi que é um conteúdo riquíssimo, né? É onde se formam ali os tecidos, e tem tecidos que se formam junto, por exemplo, a epiderme e o tecido nervoso se formam juntos, né? E a embriologia, ela fala muito de hierarquia dos tecidos. Então, sempre aquilo que se forma antes, ele tem um nível, né, de importância maior. Inclusive, né, a microfisioterapia, o tratamento, o plano de tratamento, os protocolos, eles também se baseiam nisso, né, na hierarquia dos tecidos. Então, às vezes eu tenho uma repercussão sobre o músculo, o trapézio está tenso, né? Pode ser que o problema tenha sido, né, tenha sido uma distensão ali do trapézio? Pode, que a gente fala que daí é um trauma físico, né, distensão do músculo, comum acontecer. Né? Às vezes a pessoa dorme de mau jeito, enfim. Mas podem ter outros tecidos que são superiores em níveis hierárquicos, né, que estão impactando sobre o trapézio. Então, eles desenvolveram esses mapas corporais baseados na embriologia. Né? Então, na embriologia, o tecido sanguíneo se forma primeiro, o tecido mucoso, o tecido nervoso e depois o tecido muscular. Então, e quanto antes ele se forma, maior é a hierarquia daquele tecido. A correção homocausal ou homeopática que eles falam, que é como que a gente vai fazer a correção através do mapa, né? A gente vai dar um estímulo ínfimo igual ao estímulo que desencadeou a cicatriz patogênica, o problema. Só que é uma dose ínfima, pequenininha, micro, né? E aí o corpo, dessa forma, faz com que o corpo reconheça o agressor. Como que é um se dos fosse princípios da homeopatia. imunologia. Isso, exatamente. Da homeopatia também, exatamente, né? ele vai reconhecer, e é isso que é importante, o corpo reconhecer, né, esse agente agressor, que pode ter vindo de um trauma físico, químico. O que seria químico? Uma medicação que não fez bem, uma vacina, um alimento que consumiu que o seu corpo não gerenciou bem, pode gerar uma cicatriz. Então, nem tudo é emocional. Né? Então, ela ficou bastante conhecida por trabalhar o impacto, né, das questões emocionais no corpo, mas não só, né? Não só isso gera a cicatriz patogênica, né? Como a gente estava falando dos princípios, né? Então, é a micropalpação, a correção homeocausal, a cicatriz patogênica e também tem a autorregulação, né? Então, a microfisioterapia, quando ela identificar essas regiões de ritmo vital alterado, na correção, ela vai estimular essa autorregulação do organismo, ou seja, melhorar a capacidade do organismo de gerenciar esses eventos estressores que ele tem que conviver também no dia a dia, né? Também é importante lembrar que a autorregulação é uma capacidade inata nossa. Um exemplo, eu faço um corte no dedo. Eu não preciso fazer exatamente nada para que comece, né? Começa a sangrar, depois daí forma uma casquinha. Eu não preciso fazer nada, aplicar nada para que isso aconteça, porque isso é uma capacidade de autorregulação. Mas, às vezes, alguns eventos, né, traumáticos muito intensos, repentinos, ou até não tão intensos, mas que são recorrentes aí de maneira crônica, podem atrapalhar a nossa boa capacidade de gerenciar, né, os eventos que nos acontecem aí no dia a dia. E a micro, ela vem para isso, ela vai melhorar o estado de autorregulação como um todo no organismo. Por isso que ela é um complemento fantástico para diversos tratamentos. Então, ela ajuda em muitas questões, né? Você está acompanhando aqui na TV JP o programa Viva Mais, um programa voltado para o envelhecimento saudável. Envie já aqui esse vídeo para todos os seus familiares e amigos para que possam saber mais da microfisioterapia e como ela pode ajudar no seu envelhecimento saudável. Hoje eu estou entrevistando aqui Helena Fusato, que é fisioterapeuta, especialista na UTI e também em microfisioterapia. Helena, com quantas sessões eu já posso ver benefícios ali com o tratamento da microfisioterapia? Então, a melhor resposta é depende. A gente recomenda, né, de 2 a 3 sessões para uma queixa, ou geralmente difícil alguém que vem com uma queixa, né? Geralmente vem com mais de uma. 2 a 3 sessões. E quando que as pessoas começam a perceber é muito variável, porque cada organismo é único, né? Tem pessoas que logo na primeira sessão sentem muita diferença, melhoram aí 70%. Tem pessoas que melhoram um pouco menos e melhoram mais depois da segunda sessão. Mas é importante entender que é um tratamento, né? Ela é um método de detecção, de
de disfunções, mas também de tratamento. Então, é importante, né, quando o fisioterapeuta recomenda que você volte para uma segunda sessão, que você retome, né? Porque a gente vai trabalhar sempre aquilo que o corpo apresenta, né? Então, pode ser que numa segunda sessão o corpo apresente outras disfunções, né? E que vão complementar, né, na melhora da sua qualidade de vida. A sessão é feita como? É em pé, que nem a gente está aqui? Eu deito numa maca? Como é que funciona? Então, a pessoa vai chegar, vai sentar, a gente vai fazer uma anamnese, vou conversar, vou perguntar a queixa, perguntar algumas questões se a pessoa dorme bem, como que é a alimentação, se ela pratica atividade física, para entender o contexto, né, geral desse indivíduo, né? E depois ele vai deitar na maca, né? E aí lá eu vou começar a minha pesquisa através do toque sutil, né? Em reconhecer as regiões aí que estão com o ritmo vital alterado e estimular a capacidade, né? Fazer a correção, estimulando a capacidade, melhorando aí a capacidade de autorregulação. A gente sempre orienta que vá com uma roupa confortável, né? Pode ser uma roupa que vai para a academia, uma roupa confortável, um tecido mais fino. Até para facilitar essa questão, né? Porque como é um toque sutil, até para facilitar essa questão da percepção, né? Nossa. Mas é isso, ele vai deitar e porque é o corpo, né, que vai trazer ali as informações que a gente precisa, né, para poder dar o estímulo correto, né? E não tem nenhuma contraindicação, né, Helena? Não, a única contraindicação absoluta é a recusa do paciente. Quando ele não quer ser tocado, né? Às vezes criança que não quer de jeito nenhum ser tocada, daí a gente pode remarcar para um outro dia, né? Até ela ficar mais confortável ali no ambiente, ou uma pessoa que não queira. Fora isso, desde recém-nascido até idosos em qualquer idade, idosos em qualquer idade, podem fazer microfisioterapia e podem se beneficiar muito dos resultados, né, dessa técnica. Helena, alguém que está nos assistindo aqui e aí ouvindo a gente lá, enfim, quais os seus conselhos para essa pessoa que está considerando agora ir lá em você e ver essa prática para algum problema de saúde que ela possa ter? E outra coisa, quais são os problemas que você vê no seu consultório que são mais comuns ali no dia a dia, para que essa pessoa também possa se ver como espelho ali? Olha, dentre as queixas mais comuns ansiedade, síndrome do pânico, dificuldade para dormir, dores crônicas, né? Às vezes associada à questão da fibromialgia, alergias respiratórias, alimentares. Eu acho que nesse público, né, que é voltado essa entrevista, é bastante isso mesmo: ansiedade, depressão, dores crônicas, né, alergias. E dores musculares também? Dores musculares também. Dores musculares, dores crônicas, né, no geral, assim. Que é uma coisa que o idoso tem muito, né? Sim, nesse processo sim. de envelhecimento, as dores começam a surgir, Sim, nem sempre ósseas, né? E aí a microfisioterapia pode auxiliar bastante nesse sentido. Sim, né? Porque ela vai ela também é um excelente complemento a qualquer tratamento que eles já estejam fazendo. Que nem um exemplo que eu citei lá, estava já fazendo tratamento medicamentoso para fibromialgia, né? Então, a pessoa já faz um tratamento, né, para ansiedade, depressão, já faz um tratamento para melhorar o sono. Então, ela vai vir como um complemento. Ele não vai precisar deixar os tratamentos que ele não precisa abandonar, ou você faz o tratamento medicamentoso ou faz. Não, a microfisioterapia é uma técnica integrativa. Ela vem para somar, né, aos estímulos que ele já está oferecendo. E sempre é muito importante, né, lembrar, né, o paciente da responsabilidade dele sobre a saúde, né, que é importante adquirir sempre, nunca é tarde para adquirir bons hábitos, né, alimentação, atividade física, que isso, junto com a microfisioterapia, vão potencializar ainda mais os resultados, né, lembrando que a micro ela não vai substituir, né, uma atividade física, uma alimentação, a gente sabe aí do impacto, né, dos benefícios que essas questões trazem para o corpo, né? Então, é importante que ele entenda, né, essa importância, né, que a saúde também é responsabilidade dele, das escolhas que ele faz. Então, não é algo impositivo, né, mas é algo a se considerar, né? Então, assim, a gente sempre levanta a questão para a pessoa considerar,
né? Vamos começar, vamos pensar, né? Fala assim, em considerar, em fazer alguma prática, né? Alimentação, geralmente a alimentação tá ok. É uma geração que ainda já era mais habituada a se alimentar de uma maneira, né, mais saudável. Mais saudável. Geralmente eu não encontro muitas questões, mas às vezes a atividade física é mais restrita. Ah, mas eu tenho dor, né? Mesmo porque alguns vão em médico e o médico fala, mas você não pode fazer essa prática. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então a pessoa se vê tão limitada, né? E ela, às vezes, com a microfisioterapia, né, melhorando as questões das dores, aí, até melhorando a questão do humor, melhorando a parte, né, as respostas do corpo, né, as questões hormonais, aí, ele consiga fazer, né, ou uma outra atividade. E às vezes é uma questão do corpo se adaptar também, né. Então, existem diversos exercícios que não geram aí tanto impacto, que talvez seja esse o grande empecilho, né, mas existem muitas possibilidades. Então, e a microfisioterapia, então, para quem está pensando, a recomendação é venha conhecer, venha fazer uma sessão de microfisioterapia e venha sentir, né, no seu corpo os benefícios dessa técnica. Não vai se arrepender, pode ter certeza. Legal. Helena, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse o telefone de contato para o nosso telespectador, ouvinte, que está aqui, chegou até o final aqui com a gente e, de repente, queira saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Tá, ó, quem quiser pode me seguir no Instagram, né, @HelenaFusato, tudo junto. Com 2 T's, né? Com 2 T's, FUSATTO. Tem meu e-mail também, né, não sei se tem gente que gosta de trabalhar na questão do e-mail, que é helena.fusato@gmail.com. E meu celular, né, que é 19 98108 6067. Então, pode entrar em contato direto comigo, esse número tem o WhatsApp. Quem for lá no Instagram, no link da bio, também tem um acesso, né, ao meu WhatsApp e quiser tirar dúvidas, né, agendar a sessão, tirar dúvidas mesmo sobre o método, porque às vezes a pessoa quer entender um pouquinho melhor antes de agendar, antes de fazer. Então, sem problema algum, né, tiro as dúvidas. E é isso. Helena, eu quero agradecer muito a sua presença aqui nesse nosso novo projeto aqui no Jornal de Piracicaba, na TV JP, que é o programa Viva Mais, um programa voltado para o envelhecimento saudável, onde a gente possa compartilhar muitas informações para que a pessoa cada vez mais possa envelhecer com saúde. Queria agradecer muito a sua companhia conosco até agora. Peço para você compartilhar aí os vídeos, os áudios com seus familiares e amigos para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas aí e tornar essa Piracicaba cada vez mais saudável. Um abraço e até a próxima.